Olá a todos! Gostaria de contar a vocês uma história real, de um Brasil real, mas fatos que aconteceram que poucas pessoas conhecem, mas que vou contar para vocês agora. Em 1964, quando o mundo ainda se recuperava da Segunda Guerra Mundial e as supostas potências mundiais disputavam uma guerra fria, no Brasil de 1964, disputas políticas e uma revolução no Congresso brasileiro, conhecida como regime militar, mexia com todo o país. No entanto, os fatos que quero contar não se trata de política ou revolução de governos, pois em meio a esse cenário existe a história de muitas vidas que nem sequer sabiam o que acontecia em sua aldeia ou vila, mas também tinham suas pós-guerras e revoluções. Neste mesmo ano de 1964, em um dos estados do Brasil, chamado Pernambuco, nos lugares mais remotos que você possa imaginar, uma jovem de 17 anos se apaixona por um rapaz de 23 anos em uma aldeia no meio do nada, onde o que eles conhecem mais próximo de civilização e política era um quartel-general conhecido como Siminique, Centro de Instrução Marechal Nelton Cavalcante, em aldeia. Esta jovem se chama Severina Inácio e sua paixão Heleno de Melo, que com apenas 5 meses de namoro engravidou de sua primeira filha, Marlene, que significa Senhora Soberana, que vive nas torres de Deus. Ora, aos 3 meses de gravidez, por responsabilidade ou honra, o homem tinha de casar e assumir a criança. Então, neste mesmo ano, Severina casou e, em dezembro de 1964, ela teve sua primeira filha. Pois então, enquanto o governo de Miguel Arraes, governador atual deste tempo, sofreu uma revolução e logo foi preso pelo exército militar, Severina vivia uma revolução em sua vida e se prendia ao seu amado. Para eles, o que acontecia na capital e ao redor do seu convívio não fazia diferença, pois o mundo deles se resumia a um pequeno quarto chamado de casa de luz, 3 tamboretes, uma mesa, uma cama com colchão de palha e um fogão a lenha. Heleno de Melo já tinha suas batalhas vivendo de casa em casa de seus parentes e trabalhava em uma casa de farinha, fazendo tudo o que tinha. Agora, mais do que nunca, ele toma a responsabilidade de um pai aos 23 anos de idade e luta por sua pequena família até então. Em janeiro de 1966, ela descobre novamente que está grávida e, vivendo uma vida um pouco conturbada por tão jovem, assumir uma tarefa acima de sua experiência de vida. Esta menina, de sua segunda gestação, recebe o nome de Maria Vilma, que significa a que protege ou protetora. Mas a vida continua e enquanto o país, em sua volta, se adapta ao regime militar, ela procura adaptar-se ao regime conjugal e sua nova vida. Ora, Heleno de Melo tinha um sonho, que era ter um menino, e não desistia de tentar,
enquanto fosse possível engravidar sua mulher. Neste mesmo ano de 1966, Severina engravida novamente e alcança um menino, o qual chama de Manuel, Deus conosco. Embora ela naquele tempo não soubesse o significado, confiava piamente que Deus estava com ela. No entanto, a vida não lhe deu facilidades e a criança nasceu com um problema de saúde que a parteira Mariana não podia ajudar. Aos 7 dias de vida, Manuel foi embora e a sua fé desvanecia. Em 1967, ela engravida novamente. Com apenas 3 meses de gestação, ela sofre um aborto, onde descobre que eram gêmeos. Mesmo perdendo filhos por aborto, Severina continuava engravidando sem ter um tempo de prevenção, pois no ano seguinte, em 1968, engravidou novamente, mas com apenas 1 mês de gestação. Perdeu também a criança. Aqueles tempos, naquele lugar chamado aldeia, próximo ao Siminique, não proporcionava muita esperança, pois logo após esse aborto ela tem uma 5ª gestação em aldeia e sofre mais um aborto espontâneo em sua casa. Então algo inusitado acontece na família dos dois. O pai de Severina, Inácio, Joaquim Inácio, que trabalhava de cozinheiro no Siminique, acabou se relacionando com a mãe de Heleno, Dona Maria, a qual já estava em seu 3º casamento. Este acontecimento inusitado acabou levando Severina com seu esposo Heleno e suas 2 filhas, Vilma e Marlene, a conviver na mesma casa de seus pais, mas agora em uma cidade chamada Araçoiaba. O tempo se passa e Heleno de Mel não havia enterrado sua fé com aquelas crianças que faleceram em aldeia. Severina tem uma 6ª gestação. Descobre que é uma mulher fértil e vivendo agora em um quarto alugado, nos quartos de Pio, segundo ela, cuidando de sua pequena família, enquanto Heleno luta no trabalho braçal que viera. Aos 2 meses de gestação, acontece uma fatalidade em sua casa. À noite, com suas 2 filhas e seu esposo fora de casa, ela deixa suas meninas brincarem normalmente em seu pequeno quarto, que tinha humildes coisas e uma rede de balanço. Uma das meninas acidentalmente deixa cair o candeeiro, uma luminária manual, o qual acaba incendiando a rede de balanço e provocando um incêndio em sua casa. Aquilo foi um choque tanto para Severina e suas filhas, pois com o susto, no outro dia, sofria com forte hemorragia que levou a perder mais um filho por aborto espontâneo. Severina, ainda muito jovem e com seus 20 e poucos anos, tem sua 7ª gestação. Agora, finalmente, um menino, o qual chama de Luiz, que significa guerreiro famoso, pois este vence o mal de 7 dias, como falavam os antigos sobre as crianças que morriam com 1 semana de vida. Porém, outra fatalidade acontece. Luiz, o guerreiro famoso, aos 2 meses de vida, sofre de disenteria e vômitos. Não se sabe o motivo e os recursos são poucos. Não vem
Então vem uma oitava gestação e mais uma menina nasce e recebe o nome composto de Silvia Lúcia, que significa mulher da selva ou mulher da selva com luz. Silvia Lúcia chega aos seus 9 meses saudável e nascendo seus dentes. Infelizmente, mais uma fatalidade acontece. Certo dia, em uma madrugada, quando Severina está fazendo a comida da criança, deixa a menina em sua cama e pede para seu esposo olhar a criança, enquanto ela está à beira do fogo de lenha. Um pequeno descuido e a bebê cai no chão. Esta fatalidade deixou a menina apenas com mais uma semana de vida. Um bom tempo se passa, e enquanto o país continua sobre um regime militar, tendo como presidente agora um general, Ernesto Geisel, em 1974, Severina tem mais uma gestação, mesmo em meio a uma crise econômica, com inflação de 15% e brigas pelo petróleo no mundo todo. Mas esses acontecimentos externos em sua volta não influenciam em nada a sua vida, pois já se passaram 10 anos de casamento e seu esposo Heleno de Melo ainda persistia em ter um filho homem. Em 1974, nasce uma menina, a 9ª gestação, no hospital de Araçoiaba e recebe o nome de Vânia, que significa a que traz boas notícias, abençoada, agraciada. Vânia é realmente abençoada, pois foi a 3ª menina a sobreviver saudavelmente, sem que Severina sofresse um aborto, e passou a ser a boneca de verdade para Marlene e Vilma, quando já tinham seus 8 a 9 anos de idade. Em 1975, a guerra no Vietnã acaba. Enquanto isso, Severina nem se dá conta do que acontece lá fora, pois suas guerras não acabaram e nasce outra menina, a 10ª gestação. Esta recebe o nome de Lúcia, que significa iluminada. Severina tem a 11ª gestação, no ano de 1976. É um 3º menino. Depois de perder Manuel e Luiz, a fé de Heleno se acende e dá o nome de Cláudio, igual ao imperador romano. Em 1977, alguns meses depois, Cláudio morre de sarampo, tendo sobrevivido apenas 1 ano e 6 meses de vida. No mesmo ano de 1977, mais uma gestação, 12ª, e nasce Severino. Este sobrevive apenas 15 dias de vida e morre de disenteria. Mas engravida novamente, 13ª gestação, e tem outro menino e dá o nome de Edivaldo. No entanto, novamente, um mal sobrevém à criança e ela morre de cansaço respiratório, tendo vivido apenas 9 meses de vida. Em 1978, em sua pequena família se muda para outra casa, a casa de Zé Maná, segundo ela. Tem sua 14ª gestação, mas novamente, aos 3 meses, sofre um aborto espontâneo. A essa altura, depois de tantas perdas na cidade de Araçoiaba,
Heleno de Melo e sua jornada de trabalho braçal desenvolve o trabalho de cabeleireiro viajante, onde iria de casa em casa cortar cabelo. Então, ele se muda para este vilarejo, enquanto Severina está grávida de sua 15ª gestação. Heleno de Melo, ao chegar neste vilarejo, com suas filhas Marlene, agora com seus 15 anos de idade, Vilma, com seus 13 anos de idade, Vânia, aos 5 anos de idade, e Lúcia, aos 4 anos de idade, Severina está gestante pela 15ª vez. Ele agora desempenha a atividade de zelador, seu Heleno, na indústria de cana-de-açúcar e também de cabeleireiro, recebendo o apelido de Pedro Heleno. Severina, em 1979, na sua 15ª gestação, vai morar em mais um quarto com sua pequena família no sítio de Antônio do Cavalo, próximo a uma cacimba de água. Neste ano, em um carnaval de 1979, com apenas um mês de gestação, tem um susto com uma briga de cachorros que rosnavam por causa dos blocos carnavalescos e, devido a isto, perdeu mais um filho. Em 1980, ela engravida novamente, 16ª gestação, mas tem outra fatalidade. Ao ver uma cobra e tenta matar com sua sandália, toma um susto e tem mais um aborto. Em 1981, já se passaram 17 anos. E em toda a trajetória desta família, Severina teve 7 abortos espontâneos, 7 mortes de crianças e apenas 4 filhas vivas. Mas Heleno não desiste em ter um filho homem, pois só tinha mulheres. Em 1981, quando o Brasil estava encaminhando para os últimos anos do regime militar e a ONU proclamava o Ano da Pessoa com Deficiência, Severina tem mais uma menina, a 17ª gestação, e chama de Lucivânia, que significa cheia de graça. Em 1982, a esperança de Heleno permanece e tem mais uma criança, a 18ª gestação, mas agora um menino tão esperado. Este é muito pequeno em seu tamanho e por isso recebe o nome de Paulo, que por coincidência significa pequeno. Em 1983, tem mais uma gestação, a 19ª, e nasce uma menina, Josilene, que significa aquele que acrescenta. E por surpresa, engravida novamente em 1984. Mas infelizmente, com um mês de gestação, perde mais uma criança. Neste mesmo ano, consegue fazer laqueadura de trompas, ligação das trompas, não podendo mais ter filhos. Mas o médico já havia diagnosticado que ela poderia ter mais 5 gestações, pois era uma mulher muito forte. Diante de todos esses episódios, Severina e Heleno continuam vencedores em suas humildes vidas, pois encerram seus tempos de gerar filhos com uma grande família, 6 mulheres e um tão esperado menino que Helena almejava em toda a sua trajetória. Agora, a expectativa da família são os netos, mas com um desejo particular
perpetuar o nome Melo, que apenas o pequeno Paulo podia carregar, pois suas irmãs casavam e não mantinham mais o nome. De 1982 por diante, Paulo carregava essa missão e não se dava conta da responsabilidade da história da família em seu nome, Paulo Melo. Mas em maio de 2018, ele e sua esposa decidem lutar por uma gravidez. No entanto, passa um ano e não consegue o que almejavam. Logo procuram ajuda na medicina e, em 2019, fazendo tratamentos médicos, descobrem que há uma complicação ovular. A médica diz a Jéssica, sua esposa, que devido ao problema de ovário policisto, suas chances de engravidar são muito poucas. O tratamento não está progredindo, mas na verdade suas taxas hormonais de ovulação estavam caindo. A médica disse que tudo o que ela podia fazer já havia feito e não poderia mais ajudar, apenas recomendou outro médico especialista. Então eles, muito tristes, resolvem procurar outro especialista no assunto, o dono da criação, Deus. Passa-se mais um ano. Paulo e sua esposa Jéssica não desistem e estão novamente tentando, sem a ajuda da medicina, um sonho de um filho e um herdeiro para o legado dos Melos. Em 2020, em consulta com o especialista divino, não obtém resposta imediata. Jéssica resolve usar a fé e então registra a cada mês um teste de gravidez para motivar sua esperança. Ainda estão no ano de 2020 e tentando alcançar o sonho, pois eles acreditam que Deus pode mudar a situação. Já tem 2 anos que eu estou tentando engravidar e quase todos os meses eu faço um teste para ver, praticamente 1 ou 2 vezes, pelo menos um mês eu faço o teste para ver se vai dar positivo ou não. Já tem 1 ano que eu estou fazendo tratamento e eu vou passar a relatar, todas as vezes que eu fazer o teste eu vou passar a relatar em vídeo, porque quando Deus fazer um milagre na minha vida, eu quero ter esse vídeo guardado para me ver e lembrar do que Deus fez na minha vida. Então agora eu vou fazer um teste. Essa semana eu tive um sonho que o meu teste tinha dado positivo. Então eu vou fazer o teste agora. Semana passada eu fiz, deu negativo. Vamos ver. Esses testes eu compro no Dollar Tree. Eles é baratinho, $1, então eu sempre tenho aqui em casa. E então eu já abri aqui e eu vou fazer. Eu não tenho nada. Eu fiz o teste. Esse aqui foi o que eu fiz semana passada, deu negativo. E esse aqui é o que eu fiz hoje, deu negativo também. A partir de hoje eu vou começar a guardar os testes. Vou começar a guardar os testes. Então, já me recompus agora o vídeo, né? No dia de hoje, dia 18/7. Gente, esse aqui foi o primeiro que eu fiz. Semana passada deu negativo. Quando eu tava fazendo outro vídeo falando que eu ia relatar. Eu até fiquei sem palavras que eu vi essa linha aqui.
bem clarinha. E aí, na dúvida, eu fui lá e comprei esse. A linha tá clara, mas se der cruz é positivo. Fiz 2 desses. Mas a minha certeza maior foi esses. Pregnante. Quer dizer, grávida. Eu ainda não tô acreditando, mas eu acredito num Deus que é fiel. Porque eu sonhei essa noite, essa semana, que meu teste tinha dado positivo. Gente, meu coração, assim, tá muito alegre, muito feliz e muito grata ao Senhor. Mas eu vou esperar mais uma semana, vou fazer o teste de novo. E esse mês que vem eu vou na ginecologista. Se eu realmente tiver, ela vai ter o resultado através do exame de urina. Então esse é o meu relato. Hoje que eu decidi fazer o relato das minhas tentativas, resultou nisso, em um positivo. Louvado seja o nome do Senhor, Deus é fiel e eu creio nas promessas dele na minha vida.